Olá a todos, o meu nome é Diana de Almeida Rafael, eu sou uma mulher branca de 38 anos, tenho os cabelos longos, sou morena, tenho os olhos esverdeados, tenho uns brincos grandes dourados, tenho um top preto e um casaco branco e estou na sala da minha casa, que é praticamente toda branca. Tenho um quadro com um lago refletido atrás de mim e uma planta verde. Eu sou a Gisela, sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, cabelo comprido. O tom da minha pele é moreno. No meu rosto, os olhos é aquilo que mais se destacam. Tenho um brinco apenas do lado esquerdo, algo que caracteriza também muito daquilo que é o meu estilo. Em termos de vestuário, tenho um vestido com cores claras, em tons de branco, azuis e rosa. Estou no meu escritório e, portanto, tenho atrás de mim uma parede branca neutra. Manuela, e tu? Oi, pessoal. Eu sou a Manuela, sou uma mulher preta, Rastafari. Tem 6 anos que eu cultivo meus rastas, então meu cabelo é um pouco longo. Eu tô com uma blusinha simples, um colar de miçangas e tô numa paisagem lindíssima de uma ilha na Bahia onde eu moro. Então aqui atrás tem um mar e muita mata. Ok, perfeito. Então, boa tarde a todos. Olá, Diana. Olá, Manuela. Olá a todos os que nos assistem aí nas vossas casas. É um grande prazer estar aqui hoje convosco e vamos ter aqui uma conversa sobre pausas para avançar. Pausas, algo que num mundo cada vez mais interativo e volátil parece fazer cada vez mais sentido. Eu sou a Gisela Oliveira, sou Talent Acquisition Manager na Blip, uma empresa de referência na área tecnológica. Desde sempre tenho vindo a trabalhar na área dos recursos humanos, passando por diferentes áreas. Nos últimos anos, a área do desenvolvimento do talento, da identificação do potencial e da alta performance também vindo a ser aqui áreas centrais daquilo que é não só a minha aplicação prática, como também áreas da minha curiosidade. Procuro constantemente mais conhecimento em torno de abordagens científicas, holísticas e também integradas. Hoje teremos aqui o privilégio de contar com duas oradoras excelentes que me irão fazer companhia ao longo desta conversa. Temos aqui conosco a Diana de Almeida Rafael, fundadora e CEO da The Minimal Magazine e The Minimal Academy. A Diana é uma apaixonada por neurociência, comportamento humano e sustentabilidade. Temos também a Manuela, viajante, escritora, que encontrou nas viagens o modo de vida que lhe permite a realização e o bem-estar que necessita. Melhor do que ninguém, convido-as desde já a falarem um pouco mais sobre si, para todos nós também nos possamos sentir um pouco mais em casa. Manuela, passo-te a palavra a ti. Obrigada, Gisela. Oi, galera, tudo bom? Eu sou a Manuela, sou do Brasil. Eu sou natural de Cabo Frio, litoral do Rio. E depois que fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda, eu decidi desenvolver a minha carreira na estrada, viajando. Eu percebi que a carreira tradicional definitivamente não era para mim. E eu decidi me arriscar e fazer um ano sabático, que eu digo que nunca terminou. E no primeiro ano de estrada, eu fui viajando com pouca grana e eu escrevi um livro chamado Confissões de Viajante Sem Grana. Esse livro ele é como um guia de viagem diário de bordo, então eu ofereço ferramentas para quem quer sair viajando por aí e não tem tantas condições financeiras. E aí, a partir desse livro, eu passei a viajar pelo Brasil todo, divulgando esse livro, vendendo esse livro e rentabilizando minhas viagens através dessas vendas. E aí ele passou a inspirar muitas pessoas que também compraram e passaram a viajar por aí, artistas que eu já encontrei pela estrada. E hoje estou aqui nesse festival super feliz por poder compartilhar um pouco com vocês esses processos de pausas para a gente avançar, né, que são super importantes. Diana?
Obrigada, Manuela. Obrigada, Gisela. O meu nome, como já foi dito pela Gisela, é Diana de Almeida Rafael. Eu sou a fundadora e a diretora executiva da Minimal Magazine. Ao longo do meu percurso tenho várias coisas na mala, desde Creative Strategist, tenho formação em Strategic Intelligence, e também em gestão e estratégia de inovação social e de mercado. Trabalhei muitos anos no setor social e também no setor geral, e ao longo do percurso fui percebendo que muitas vezes nós nos sentimos reféns das nossas condições e daquilo que nos vai acontecendo. Como muitos de nós, eu trago comigo a experiência de 2 burnouts e garantidamente que a Minimal Magazine foi fruto desta necessidade e desta vontade de fazer com que as coisas sejam diferentes. Não só para nós, mas para toda a gente. E que existem muitas ferramentas disponíveis que a ciência nos disponibiliza, mas que muitas vezes nós não conseguimos aceder ou não conseguimos aplicar ou tangibilizar naquilo que é o nosso dia a dia e a nossa vida real. E deste sonho, como poderemos dizer, nasceu a The Minimal Magazine, que é um projeto editorial digital de inovação social, e a The Minimal Magazine, que é uma academia de impacto, que juntam na mesma plataforma várias instituições, especialistas, investigadores e changemakers que agitam os principais palcos daquilo que é a sociedade contemporânea global. Aquilo que nós tentamos é trazer para cima da mesa, de forma audaciosa, aquilo que é ciência de ponta na fronteira do conhecimento, estratégia, e torná-los todos estes temas tangíveis, cativantes e sedutores para todos. Nós colocamos, tal como o Manorama, o humano no centro não só da conversa, mas no impacto, alavancando como agente de mudança individual, local e global. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada, Manuela. É de facto um gosto enorme estar aqui convosco. É muito enriquecedor conhecer pessoas e percursos com missões e propósitos tão claros como os vossos. Como é possível perceber, acabamos por ter aqui duas abordagens ou duas experiências de vida distintas. Da Manuela, claramente, uma experiência bastante empírica, intuitiva. A da Diana, aqui um domínio a apelar mais aqui às questões science-based, estratégico, mas ambas são complementares. Focam-se na pessoa, quer na sua vertente individual, quer na sua vertente social, quer na sua vertente comunitária, quer na vertente organizacional, vertente essa que eu também, enquanto Talent Acquisition Manager de uma organização, acabo aqui por representar. Hoje em dia há, de facto, cada vez mais estudos e investigações científicas que falam sobre a importância de pararmos. Temos avanços enormes nas questões da genética, temos avanços enormes nas questões da neurociência, neuroplasticidade, etc. E todos estes estudos mostram, de facto, a importância de pararmos, de sermos mais conscientes, de sermos mais plenos, de colocarmos um stop naquela tendência frenética que temos no nosso dia-a-dia. Muitas das vezes nos levam ou a estar completamente no passado, ou então a estar completamente no futuro, e deixamos e esquecemos de nos viver o aqui e agora. Para além disso, cada vez mais se ouve falar de vários conceitos como mindfulness, meditação, respiração consciente, o slow living, o slow parenting para todos aqueles que são pais e educadores, o slow traveling, aqui no caso da Manuela também, entre outros. Alguns destes conceitos, muitas das vezes, parecem fazer parte quase de modas muito disseminadas também pelas redes sociais. Visam remar contra uma maré que muitas das vezes nos ilude em relação ao perfeccionismo ou ao foco extremo no sucesso. Quase como se esta perfeição ou este sucesso levado ao seu máximo fosse uma questão de sobrevivência. Mas não. Afinal, de que é que falamos quando falamos em parar, em fazer pausas? Existe apenas uma forma de o fazer? É algo que é temporal, contextual, ou será isto um modo de vida? Vou aqui desafiar, em primeiro lugar, a Diana, para
para começarmos a dar aqui o mote para esta discussão, que certamente nos trará aqui contributos muito ricos, não só do ponto de vista mais conceptual, como também, e acima de tudo, do ponto de vista prático. Diana, o que é que significa, afinal de contas, parar, pausar, fazer uma break, o que quer que seja? Bom, obrigada, Gisela. E quando falamos em pausas, normalmente temos sempre uma grande angústia associada. Nós vivemos num mundo em que é altamente celebrada a hustle culture, até onde é que nós conseguimos ir nas 24 horas do dia, e o facto de o tempo não esticar, e aqui nós queremos fazer cada vez mais coisas, o racional será sempre aumentar a velocidade e conseguir, de alguma forma, enfiar de calçadeira o maior número de coisas nas 24 horas que temos disponíveis. A pausa, e que da forma como vemos muitas vezes abordado, é a coragem de pausar, ou a coragem de fazer uma pausa. E isto tem tanto de poético como altamente deprimente, porque ser necessário coragem para uma necessidade básica, nos mínimos olímpicos, e assumir esta necessidade básica como um luxo, é, a partir do primeiro momento, uma subversão absoluta daquilo que é a nossa identidade como seres humanos. Uma pausa, do meu ponto de vista e do ponto de vista da Minimal Magazine, é um verbo de ação e é instrumental ao longo do percurso para conseguirmos de várias maneiras perceber e abrir horizontes, ter espaço, inclusivamente, neurológico, do ponto de vista da agilidade emocional, da flexibilidade intelectual, para conseguir ter distanciamento, para tomar decisões mais claras e mais eficientes. Porque esta nossa perspectiva de que fazer as coisas de forma forçada e tentar nunca parar e manter constantemente o ritmo de entrega é, em si, altamente contraproducente. Só para termos uma ideia, Stanford referenciou que uma semana, e agora falando só de trabalho, porque a nossa vida tem muitas outras dimensões e essas também precisam de pausas em diversos momentos. Semanas de carga horária, com carga horária superior a 40 a 45 horas semanais, atenção, estamos a falar de uma carga horária, no nosso imaginário, extremamente baixo. A partir das 40 a 45 horas, nós temos um decréscimo de produtividade de 50%. Portanto, estamos a tentar tirar a ferros soluções e uma produtividade que é inexistente. Portanto, estamos a operar no campo da fantasia. Certo, considerando que em Portugal não se trabalha abaixo das 40 horas, estamos então aqui num limiar de produtividade muito abaixo do expectável. Com certeza. E esta própria, e esta noção, isto são números, e estamos a falar de, não é dizer que são opiniões da sociedade civil. Existe evidência científica variadíssima, desde o multitasking, à carga horária, inclusivamente às perdas financeiras anuais das empresas. Por exemplo, Harvard, em 2011, referenciou que a falta de descanso de qualidade e a falta de promoção do bem-estar dentro das próprias equipas representa uma perda de 73,2 bilhões de dólares por ano. Portanto, não estamos a operar no campo só da fantasia, temos dados reais e temos toda a malha organizacional proativamente a tentar olhar para o lado dentro desta questão. E esta promoção do descanso, das pausas, do distanciamento, de deixar as pessoas crescer, não só intelectualmente, mas do ponto de vista criativo e como seres humanos, porque nós não somos máquinas, estas pausas são fundamentais e muitas vezes existe uma romantização daquilo que é o wellness ou o well-being dentro das próprias instituições, e uma coisa que é muito importante de referenciar é que não é uma ação pontual de recursos humanos e a nossa saúde e o nosso bem-estar não é entertainment.
não é uma Certíssimo. moda. Completamente E isto alinhada acho que contigo, Diana. a ideia E fundamental acho acerca da pausa é que é fundamental. E falando sobre moda, eu acho interessante, porque como a Gisela mesmo disse, né, que meu processo foi bem intuitivo, e pausa para mim é justamente você se permitir esse momento de acionar a sua intuição. E hoje em dia eu me posiciono e também sou reconhecida, né, como uma especialista em slow travel. Já fiz diversas palestras, já participei de alguns festivais de viagem para falar sobre esse estilo de viagem, que eu comecei a fazer há 4 anos, e hoje em dia ele está vindo como uma tendência, né? Então hoje em dia isso virou uma moda. Mas eu não estudei sobre para saber que isso seria uma tendência e que futuramente eu colheria os frutos caso eu fizesse algum curso sobre turismo mais lento, sobre slow travel. E sim, eu acionei minha intuição e segui o meu próprio caminho, e hoje foi como se eu tivesse feito uma faculdade, né, um mestrado nesse assunto, ou um curso, e estou colhendo esses frutos e plantando novas sementes. Então, pausa, Manuela, na minha visão, Manuela, perpassa muito por esse lugar, né, da gente se permitir acionar a nossa intuição, da gente se dar esse tempo para entender o que nosso coração está vibrando, né, em qual direção. Manuela, como é que sentiste essa necessidade? Eu sei que tu começaste com um percurso académico comum, no comum da maior parte das pessoas da tua faixa etária e de outras faixas etárias também, e a dado momento tu sentiste que aquilo para o qual tu estavas a estudar e o mundo que te esperava, o mercado de trabalho que te esperava, não era exatamente aquilo que tu querias. Fala-nos um pouco melhor sobre isso, pode ser? Gostava de ouvir aí esse contributo. Com certeza. Eu fiz uma faculdade de publicidade e propaganda com ênfase em marketing. E aí, durante esse percurso, eu comecei a me questionar. Eu não conseguia me ver trabalhando para estimular um consumo desenfreado, para estimular a necessidade nas pessoas. Eu não achava isso algo que fizesse propósito para mim. E foi quando eu comecei a me questionar e entender para onde eu poderia me direcionar. O primeiro momento a gente pensa em trocar de faculdade, mas se a gente para analisar, todos os cursos, todas as faculdades, elas estão moldadas para seguir ao mercado, para seguir a um sistema. Então, independente de eu estar fazendo marketing ou estar fazendo medicina, o que impulsiona na faculdade é que a gente sirva um sistema, sirva a empresas, a organizações. E eu não conseguia me ver assim. Então, eu me permiti, né, eu acionei a minha intuição e eu percebi que eu seguindo o meu próprio caminho, eu criando o meu próprio caminho, indo para a estrada, eu poderia entrar em contato com várias questões, né, vários universos, sobretudo o meu universo interior, e que me daria recursos e criatividade para eu me desmembrar a partir daí. Eu, quando fui, não imaginaria que eu ia escrever um livro logo no primeiro ano e nem tinha pretensão de me afirmar escritora, né? Mas as coisas vão surgindo. Quando a gente se permite nesse processo intuitivo, as respostas vão vindo. E aí eu saí em busca primeiramente, de me conhecer, e desse processo eu conheci esse eu escritora, e aí a partir daí eu passei a viajar com esse propósito de levar uma narrativa de liberdade, uma narrativa de uma mulher preta, né, de liberdade, mostrar que a gente pode também experienciar a liberdade e não ficar só apegado aos sistemas. Então eu acho massa assim, essa primeira coisa que você falou, que é um processo super intuitivo, por mais que a faculdade tenha me dado muito embasamento, né, eu fiz uma faculdade de marketing, então para eu poder vender o livro, para eu fazer campanhas, para eu me manter trabalhando pelo computador sem estar empregada em uma empresa. Então, a faculdade me deu esse recurso. Eu jamais sou uma militante para as pessoas não fazerem faculdade, mas da gente, a partir daí, com nossas formações, a gente se permitir criar o nosso próprio caminho, né? E não ir pelo caminho que a galera induz, que o sistema induz. Certo. Excelente, excelente. Diana, tu que acompanhas muitas pessoas na The Minimal Magazine, sentiste que a pandemia, o contexto no qual estamos todos a viver há cerca de 18 meses, veio exacerbar esta necessidade de pausa na nossa vida? Há aqui uma dualidade nesta questão. Nós temos praticamente 3.000 alunos atualmente e aquilo que eu senti muito pessoalmente durante a pandemia foi que existia, de facto, uma necessidade
principalmente porque é uma necessidade básica do nosso cérebro de conseguir fazer algum sentido, conseguir ter alguma perspectiva em relação ao qual seria o outcome do momento que estamos a viver e quais são as nossas perspectivas, porque nós lidamos todos muito mal com a incerteza. Mas senti também que o facto das pessoas se sentirem fundamentalmente piores, principalmente com a ansiedade, com a incerteza, com todas estas angústias, porque todos sentimos, não houve ninguém que não tenha sentido, mas sentirmos este próprio agravamento da nossa saúde mental e da nossa estabilidade criou ainda mais relutância e renitência por parte do público em procurar ajuda e em dizer que não estava bem. E isto é muito curioso, porque e faz parte deste enraizamento da perspectiva daquilo que é a saúde mental e a doença mental e o bem-estar nosso perante a sociedade. Porquê? Porque é extremamente romantizado. Porque é muito bonito falarmos de coisas que têm alguma sexiness em relação a estes temas. Mas quando nos sentimos mal hardcore, não é essa sexiness, é outra hip-hop, é outra coisa. E fomos ensinados que conseguir olhar para esta realidade de frente e arranjar ferramentas para a gerir é quase olhar o monstro nos olhos e rejeitá-lo. Porque toda a gente fala de saúde mental. E é muito importante, e isto agora é uma tendência, e todos falamos, porque tem que ser falado, mas toda a gente tem menos eu. Eu nunca experienciei nada disso, nada, eu nunca tive, nunca. E a questão também é esta, dentro das próprias empresas. A promoção da saúde mental é muito importante, mas de um ponto de vista de sanismo, que é para impulsionar novamente a performance, nunca pela estabilidade e pela saúde do indivíduo. Porque normalmente aquilo que depois acabamos por sentir é que sentimos-nos mal, mas todos os outros se sentem bem. Todos os outros conseguem dar resposta. Todos, menos eu. Portanto, o problema é meu. Exatamente. E isto é um ciclo de desconexão da própria sociedade, porque nós achamos que o mal está sempre do nosso lado e que nós é que estamos estragados. E o assumir que estamos estragados implica a forma como toda a sociedade funciona, que vivemos numa era de descartabilidade que vem desde o plástico ao ser humano. E se tu não serves, há 50 na fila, à espera. É verdade, sem dúvida alguma. Por isso é que nós temos 83% de presentismo em todas as empresas do mundo. Temos as pessoas em modo zombie a estar presente no posto de trabalho completamente feitos em cacos, precisamente porque não querem ser saneados. Eu tenho também, né? Por que as empresas estimulam essa saúde mental só como um discurso? Porque os funcionários realmente saudáveis, de repente, não iam querer mais fazer parte dessas empresas, né? Então, não dá para estimular, não dá para estimular 100%. E eu queria antes da Gisela continuar, eu queria perguntar para a Gisela, né, para você, o que é pausa também, assim, entender da sua concepção, o que você pensa como essa pausa, assim, o que seria pausa para ti? Certo, obrigada, Manuela, e também desde já vou não só falar do meu lado pessoal, como também defender aqui um bocadinho o lado das organizações. Há efetivamente organizações que usam estas estratégias apenas como um mote para a produtividade e a eficácia, é de facto esse o objetivo final, o lucro, mas felizmente temos também casos de pessoas que se preocupam genuinamente com o bem-estar e que preparam todo o tipo de programas e incentivam constantemente os seus managers para aqueles que estão em contrato direto com os individual contributors possam fomentar no fundo, este trabalho pleno e consciente e a importância das pausas na gestão do dia-a-dia.
Eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa onde o well-being é um dos pilares centrais. Outro pilar central é a questão da diversidade e inclusão. Nós levamos isto muito a sério e habitualmente até costumamos dizer que aquilo que nos distingue das outras empresas é o fazermos o all to talk, ou seja, a nós não nos interessa rigorosamente nada dizer que promovemos isto e depois os nossos próprios colaboradores dizerem que isto é uma falácia, isto não é o que acontece no dia-a-dia. Antes, pelo contrário, aquilo que nós queremos é promover ativamente estas práticas junto dos nossos colaboradores e que eles possam ser os principais embaixadores porque eles sentem e vivem estas questões. E falando agora aqui do meu caso pessoal, eu sou mãe, tenho um menino que fez 5 anos há pouquíssimo tempo e, portanto, com a pandemia eu passei a trabalhar 100% em casa e, simultaneamente, tive aqui muitos períodos em que fui profissional e mãe a tempo inteiro, o que me trouxe desafios adicionais. Sempre fui uma pessoa que, segundo aquilo que eu considero saudável, tive hábitos de vida saudáveis, desde praticar desporto, o cuidado com a minha alimentação, a prática da meditação, etc. Mas chegou a um ponto em que senti que o meu cansaço era maior do que eu própria. Eu sentia que cada dia que passava tinha um mundo nas minhas costas e aquilo que anteriormente era um pequeno problema passou a tornar-se um grande problema e a ser insuportável. E, portanto, eu a dado momento decidi, está na altura certa de fazer uma pausa na minha carreira, está na altura certa de tirar tempo para mim e para a minha família. De imediato falei com os meus superiores, que foram os primeiros a apoiar-me em fazer esta pausa e foi fundamental para eu reequacionar tudo aquilo que eu não estava a fazer e que me levava ao equilíbrio que para mim é tão importante. E também olhar para o trabalho de outra forma, voltar a sentir vontade de trabalhar, voltar a sentir vontade de ter rotinas e de contribuir ativamente para a minha empresa. Quando acabei por regressar, aquilo que efetivamente tive foi uma motivação e uma energia brutal, que acabou por se refletir também no meu papel como manager, como uma melhor liderança junto das minhas pessoas e um fomento ainda mais ativo destas práticas do bem-estar no nosso dia-a-dia. Para mim, a pausa é precisamente isto. Momentos de pausa no teu dia-a-dia, momentos de pausa nas tuas férias, momentos de pausa porque tu precisas de parar, porque tu precisas te de reencontrar e não há aqui, na minha opinião, não há pausas pessoais ou pausas profissionais. Nós somos um todo e, portanto, é assim que nós devemos ser vistos e é este o equilíbrio que tem que haver na nossa vida. Corpo, mente, profissional, pessoa, social. Esta forma holística e integrada tem que fazer parte daquilo que nós somos porque essa é a nossa essência. Diana. Que massa, né? Que hoje em dia existam já empresas que realmente são preocupadas na saúde mental do funcionário, né? O que eu generalizei, mas de fato existem, são poucas ainda, mas que sejam cada vez maiores, né? E que que a gente consiga mudar essas estruturas também, né? Porque vivemos numa sociedade que a gente tem que interagir de uma forma melhor com essas empresas e essas empresas interagir melhor com a gente. Então, já que eu generalizei, obrigada, Gisela, por complementar. Obrigada, eu. Eu queria também perceber, junto de vocês, até porque eu falei aqui um pouco dos benefícios que acabei por sentir, e queria perceber, Diana, do lado das pessoas que tu acompanhas, quando as pessoas se dão aqui ao luxo, conforme a sociedade vê, entre aspas, de parar, quais são os principais benefícios que elas acabam por te relatar? É assim, há mudanças fundamentais, não é? A nossa abordagem é bastante transversal e não se foca exclusivamente na lógica da pausa. Ou, por exemplo, quando falamos em slow living, o devagar, o abrandar é um subproduto. Slow não quer dizer devagar. Vocês sabem isso? Slow é um acrónimo. S, sustainable, L de local, O de organic, W de whole. E é muito a visão, se calhar de forma muito intuitiva, daquilo que a Manuela faz. Aquilo que acontece é que a nossa abordagem tem sempre várias vertentes. Como tu dizias, Gisela, nós não somos só uma coisa e não há só as pausas pessoais e não há só as pausas profissionais, nós existimos de forma fluida e integrada. Portanto,
os nossos resultados acabam sempre por vir de uma abordagem mais transversal. Passa desde a alimentação, a melhorar a nossa qualidade de descanso, a nossa qualidade de pausa, a nossa inclusivamente a forma emocional, não só como gerimos o nosso stress, a nossa ansiedade, mas também a forma como encaramos estas próprias pausas. Porque muitas vezes aquilo que acontece é fazermos pausas porque achamos que temos que fazer, ou que sentimos pressão nesse sentido, e depois sentimos-nos culpados e gera-nos ainda mais ansiedade. Portanto, fazer o reframing daquilo que é o me time e o self-care e aquilo que nós podemos fazer por nós próprios e perceber que isso, mesmo utilizando a narrativa e a retórica em relação ao potenciar a performance, é muito importante para as pessoas. Aquilo que se vê fundamentalmente é um sentimento de uma muito maior tranquilidade em relação às coisas do dia-a-dia. Um sentimento de muito mais vitalidade, e aqui é uma abordagem integrada na exposição a tóxicos, alterações na alimentação, a melhoria da qualidade de sono. Porque lá está, o dia tem 24 horas. Se nós trabalhamos muito mais do que as 8 horas, nós vamos ter que comer a outras partes do dia. A lógica da divisão das 24 seriam as 8 horas de sono, que não tem que ver diretamente com o número de horas dos ciclos de sono, que são normalmente 90 minutos, mas 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Nós sabemos que a vida não é assim. E é ok. A questão é, quando de forma permanente trocamos horas de sono por horas de trabalho, nós ficamos a dever horas diárias ao banco do sono, que é acumulável, e isto tem outcomes na nossa saúde de todas as maneiras efetivos, porque cerca de 13% de todas as patologias são agravadas pela falta de sono, pela carência de sono. Portanto, fazer alterações pequeninas, que não têm que ser extremamente revolucionárias, muda não só o estado como nos sentimos, mas também a perspectiva que nós temos em relação à nossa vida e em relação a todas as coisas. Cria headspace para termos uma capacidade de pensamento criativo, lateral e estratégico muito maior. Assim como viajar. Viajar também traz muitos desses contributos. Manuela, fala-nos um pouco sobre isso. O que é que te traz as viagens? O que é que te fez andar a viajar durante 4 anos e querer adotar isto como um estilo de vida? O que é que tu sentes? Quais são as emoções, os sentimentos, as experiências? Tudo. O primeiro sentimento é uma experiência de liberdade, né? Eu me sinto experienciando liberdade. Quando eu estou viajando, por mais que liberdade possa ser uma coisa metafórica, possa ser algo utópico, mas eu me sinto experienciando essa liberdade. Então isso me motivou a continuar e, sobretudo, inspirar pessoas a também se permitirem isso, né? Que seja por uma semana, que seja por um final de semana, porque viajar estava muito num lugar de pessoas que têm dinheiro e condições financeiras para isso. Então, no momento em que eu publico um livro, né, Confissões de Viajante Sem Grana, que eu ofereço recursos e ferramentas para a pessoa viajar não tendo tanta grana, isso vai inspirando também que outras pessoas vivam essa liberdade, que seja por um final de semana, né? Então, a viagem me traz muito essa sensação e, sobretudo, também a sensação de contato comigo mesma. Eu viajei 4 anos sozinha, né? Sou uma mulher, viajei sozinha e eu estava sempre acompanhada de mim mesma, né? Eu estava sempre acompanhada das minhas questões. Então, eu me permiti um período de pausa bem grande, assim, e que foi fundamental para eu avançar. Eu nunca estive pausada, né? Eu tive um período de pausa, mas eu sempre estive em movimento. Viajar sempre me colocou em movimento. Então, é uma pausa movimentada, né? E mostrou que isso foi me fazendo avançar. Então, eu faço, às vezes, a gente faz comparações, né? Então, eu faço comparações com os meus amigos de faculdade que se formaram e a gente chegou no mesmo lugar, assim, eu não fiquei atrás, eu avancei. Por mais que parecesse que eu estivesse pausando. Para muitos, eu até avancei mais que alguns, né? Para outros, posso ter avançado menos.
mas a viagem traz esse momento, né? Esse momento de você entender, a não ser que você esteja viajando para trabalho, mas se você permite uma viagem geográfica por lugares e uma viagem de autoconhecimento, ela te obriga a uma pausa, ela te obriga a você entender o que está acontecendo com você, ela te obriga a entrar em contato com essas questões. Então, a gente nunca vai voltar ao mesmo, e a gente sempre vai descobrir potencialidades que a gente pode compartilhar para o mundo. E isso me deixou fascinada. Eu comecei a ficar viciada, eu não queria parar de viajar, porque eu estava sempre descobrindo coisas novas sobre mim, sobre as pessoas, sobre o Brasil, e vendo como que a vida poderia ser mais leve, né? Viajando sem grana, recebi muita colaboração de diferentes tipos de pessoas, de homens, então que a gente está sempre com esse padrão de medo, e eu fui tirando esse padrão de medo, então me senti, né, como diz a Nina Simone, liberdade é não sentir medo, e eu passo um período sem sentir medo, então eu me desfiz desse medo e me entreguei a essa confiança nas relações, nas pessoas, no afeto, e é isso, assim, eu ficava ficando viciada. Eu digo que tem esse risco, né, de você começar e não querer parar. E aí hoje eu não consigo. Virou um estilo de vida, né? Não é mais só uma viagem com data de volta, é um estilo de vida. Claramente é uma experiência profunda de autoconhecimento, de autoconfiança e de exploração de todas aquelas que são as tuas capacidades, sem dúvida alguma. Para finalizar, porque também estamos a chegar aqui ao tempo da nossa conversa, é verdade, passa muito rápido, eu iria deixar aqui sugestão para falarmos nos próximos minutos um pouco sobre dicas práticas que podemos dar para quem nos está a ouvir, começar a incorporar pequenos hábitos no seu dia-a-dia que levem a ter uma melhor qualidade de vida e possam efetivamente utilizar as pausas das suas vidas como promotores da sua excelência. Diana, podemos começar por ti? Sim, com certeza. E eu acho que, pegando muito naquilo que estavam a dizer e que a Manuela estava a dizer, acho que uma coisa que é muito importante é termos checkpoints diários ou semanais interiores nossos, porque normalmente o nosso barómetro está sempre fora de nós e estamos sempre reativos ao ecossistema. Portanto, o que acabamos por acontecer é que toda a nossa vida são reações aleatórias, derivativas de algo ou de alguém. Fundamentalmente, aquilo que são tendências. Portanto, esta franqueza, quase honestidade radical, que eu acho que só se deve ter feita de nós para nós, de aquilo que nós sentimos, francamente, quais são os nossos limites, conhecermos, porque nunca ninguém vai sentir aquilo que nós sentimos. A nossa percepção da realidade é única. Portanto, a nossa forma de reagir ao mundo é muito diferente de qualquer outra pessoa. Portanto, conseguirmos ter pausas, essencialmente, tirando as licenças sabáticas, as férias, todas essas coisas, pausas cognitivas, diariamente. Sabermos lidar de alguma forma com o silêncio e ouvirmos os monstros todos que gritam dentro de nós milhares de vezes, mas fazer alguma paz com esse sentimento. Só para termos uma noção, nós estamos sempre ligados e conectados e com a internet tudo à distância de um clique. A nossa retina transmite aproximadamente 10 milhões de bits por segundo ao nosso cérebro. É muita informação. Nós precisamos de acalmar, porque esta máquina que nós temos tem há mais ou menos 50, 70 mil anos que não tem alterações. E desde a revolução digital que nós vivemos num mundo com desafios que não aconteciam há 25 anos. E nós não tivemos capacidade de evolução. Portanto, respeitarmos essa questão, é tentarmos correr a inteligência artificial no Windows 95. Portanto, conseguirmos parar para respirar. Tempo para tentar falhar, as vezes que forem, criar pequenos momentos de meditação, que não tem que ser nada transcendental, é colocar-nos em contacto connosco e, essencialmente, criar momentos de respiração consciente com exercícios específicos que não têm que ver só com o controle de dióxido de carbono e oxigênio no nosso organismo, mas têm reações biofisiológicas diretamente no cérebro. Uma que vos pode ajudar é o box breathing, que é respirar em 4 tempos, reter 4 tempos, expirar em 4 tempos
reter 4 tempos com os pulmões vazios e seguir, voltar a inspirar em 4. Quem diz 4 pode ser 5, mas normalmente em 4 tempos para os beginners é o mais fácil. Isto é dos segredos mais bem guardados dos Marines americanos. Portanto, isto é utilizado em tropa de elite. E eu acho que esta é uma boa dica. É isso, eu acho que a Diana veio com a dica que eu daria também, né? Que a minha história começa dessa pausa que eu passei a fazer de 2 minutos no dia para fazer a respiração concentrada, né? Essa respiração de 4 tempos, ela de fato é muito poderosa. Várias culturas utilizam com vários nomes, né? Então, você joga isso aí no Google e começa a praticar. Não é meditação. A meditação é algo que você pode conseguir esse estado meditativo depois de 20 anos praticando isso. Mas é um exercício para você prestar atenção na sua respiração. Então, é um exercício prático para você pausar 2 minutos no seu dia e prestar atenção na sua respiração. A partir disso, você começa a prestar atenção em você mesmo e um caminho vai se abrindo de uma forma muito louca, assim, né? Muito intuitiva. E esse caminho que se abriu é o caminho que eu tenho percorrido hoje em dia, que começou com essa pausa que eu fazia no meu dia. Até hoje eu faço essas pausas, né? A primeira coisa que eu faço ao acordar é fazer... Hoje em dia eu faço mais de 2 minutos, às vezes consigo 15, mas são poucos minutos do dia, né? A galera fala, não tenho tempo. Gente, 2 minutos do dia, pausa, respira, presta atenção na sua respiração, presta atenção no seu batimento cardíaco, o que está acontecendo dentro de você, que as melhores respostas sobre o seu caminho, sobre o que você tem que trilhar, é você mesmo que tem. E essas respostas estão dentro de você, né? Então a gente precisa estar sempre escutando o que a gente tem dentro, porque isso vai guiar para onde a gente tem que ir. E sem dúvidas, é para frente que se anda, vai ser para avançar. Então acho que a melhor pausa para avançar são essas pausas diárias para essa respiração de 4 tempos que a Diana falou. Sem dúvida. E complementando a Gisela, é isso. E complementando a Gisela, é isso, assim, todo mundo pode viajar, todo mundo tem essa condição de viajar, cada um tem seu estilo de viagem, mas a viagem é uma coisa que também faz parte desse processo de avançar e que todo mundo pode percorrer esse caminho, né? Era mesmo isso que queria dizer, nunca é falta de tempo, é sempre falta de prioridade. Portanto, aproveite, defina as suas e simplesmente faça, vá, que os resultados benéficos para si vão aparecer. Para qualquer informação adicional, já sabem qual é aqui as páginas sociais, quer da Manuela, quer da Diana, quer as minhas. Falo em meu nome, mas em nome delas também. Estamos inteiramente disponíveis para qualquer contacto que vocês queiram fazer. Acima de tudo, acho que todas nós nos sentimos bem com as opções que tomamos para nós e por isso mesmo também queremos inspirar os outros, queremos ajudar. É essa também a nossa missão, é esse o nosso propósito. Portanto, estejam à vontade para o fazer. Diana e Manuela, não poderia ter melhor forma de preencher o meu tempo. Isto é de facto uma prioridade de conhecer pessoas com missões e propósitos claros, pessoas com conteúdo, pessoas com equilíbrio, com felicidade e com bem-estar. Obrigada por terem estado aqui conosco durante esta tarde. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que assistiu, né, que está nos assistindo. Obrigada ao Festival Manorama. Isso aí, vamos extrair a melhor parte do ser humano e conversar e se conectar e avançar.